Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está aqui, também para quem vai assistir a gravação mais tarde, depois no YouTube. Queria primeiro começar agradecendo a presença do Lucas, do Lauton, para a gente poder ter essa discussão aqui sobre inovação, vocês conhecerem um pouquinho mais também sobre a Estônia. Vou primeiro passar a palavra para vocês se apresentarem rapidamente, depois eu apresento um pouquinho essas qualidades e benefícios que a Estônia tem, principalmente voltado para a inovação, internacionalização, e aí depois a gente começa uma discussão, principalmente para fazer esses comparativos com o Brasil, e entender também o que vocês podem usufruir da Estônia, principalmente nessa parte de internacionalizar ali para a União Europeia. Então, iniciando com o Lucas, se você quiser se apresentar, e bem-vindo, obrigada pela presença. Valeu, Catarina. Eu também agradeço, né, a presença de vocês aí, do pessoal que está online, de quem vai assistir depois. Eu sou um mentor e consultor de negócios, né, na área de estratégia, e tenho um clube de negócios chamado Ponte Club. Nosso propósito é conectar pessoas com demandas e empresas com ofertas, empresas com demandas, pessoas com ofertas, enfim, né, fazer geração de valor através dos negócios. E uma das coisas que a gente faz é conectar internacionalmente, porque tem muita oportunidade no exterior, mas, ao mesmo tempo, tem muitos desafios. E os desavisados, às vezes, se entusiasmam, né, com essa coisa de Europa, meu Deus, agora, né? E aí a gente precisa dizer, olha, só um pouquinho, baixa a bola aí, vamos conversar um pouco sobre como é o melhor jeito. E eu fiquei muito contente ao saber da Estônia, do e-Residency, que a gente vai falar, do Startup Visa e de tudo mais. E aí tive a ideia de convidar o Lauton e a gente fazer esse bate-papo aqui para a gente trocar uma ideia sobre essas possibilidades. Maravilha. Agradeço, Catarina, agradeço, Lucas, professor Lauton Bernardi falando aí. Muito bacana estar com vocês aqui essa manhã aqui para a gente conversar sobre um pequeno país aí, mas tem chacoalhadas estruturas da tecnologia e da inovação, né? Então, eu sou mentor de startups, advisor, né, profissional, tenho algumas pequenas investidas também e doutor em administração, seguindo aí, só que eu faço mentoria em escala industrial, né, Lucas? Faço em torno de 500 a 600 projetos mentorados e avaliados por ano, para vocês terem ideia. Então, escala industrial, é todo dia 6, 7, 8, né? Então, essa questão, a gente consegue ter um volume de modelos de negócio que é muito enriquecedor. E, inevitavelmente, em algum momento, o brasileiro está mal acostumado com a questão da internacionalização, porque como a gente é muito grande, é país continental, muita gente se esquece da internacionalização. Se a gente estivesse em Portugal com 10 milhões de habitantes, a gente estaria preocupado com isso. Mas não, a gente está num país com 215, de lado a lado 4 mil quilômetros, então a gente se esquece da internacionalização. E a Estônia, hoje, é um dos grandes caminhos que podem, de fato, ser feitos. Então, bora conversar aí para a gente poder ver aí o que pode contribuir para as startups. Manda bala aí, Catarina. Legal, perfeito. Eu vou começar com uma apresentação rápida mesmo, só para explicar um pouquinho onde fica esse país. É um país pequenininho que, às vezes, acaba que algumas pessoas acabam nem conhecendo, mas é um país importantíssimo quando a gente pensa em tecnologia. Só para me apresentar primeiro, sou Catarina, trabalho hoje como diretora de clientes no Estonia Hub. Nosso trabalho consiste basicamente em conectar Brasil e Estônia, e a gente faz isso principalmente pela Estônia ser esse país pequenininho, mas importantíssimo em tecnologia. Deixa eu colocar a minha tela aqui. Acho que vocês já estão vendo. Então, só para iniciar, explicando um pouquinho onde fica a Estônia. Então, a Estônia é um dos países bálticos, ela fica lá no norte da Europa, ela é um país pequenininho, então tem 1 milhão de habitantes, 1,3, mas é considerado hoje em dia esse país mais tecnológico do mundo. A Finlândia fica aqui em cima, a Rússia aqui do lado, e aqui a Lituânia e a Letônia, que são a Estônia, a Lituânia e a Letônia são os 3 países bálticos, então fica bem ali no norte da Europa. A Estônia faz parte da União Europeia, o que é muito interessante, justamente porque se você internacionaliza com todos esses benefícios que a Estônia tem, você tem acesso ali à União Europeia como um todo.
Hoje em dia, a Estônia é parlamentarista, então ela tem um chefe de Estado, ela tem um chefe de governo, e a gente sempre gosta de falar que o idioma oficial da Estônia é o estoniano, mas eles falam muito bem inglês. Então, com o inglês é muito tranquilo se comunicar, abrir a sua empresa, operar lá. Então, é realmente muito proveitoso. É legal falar que a história da Estônia é muito importante para entender onde a Estônia está hoje. Então, a Estônia fez parte da União Soviética por muitos anos. Ela se torna independente só em 1991. E aí, em 1991, ela entendeu que ela precisava de mecanismos para se desenvolver rapidamente. E aí é nesse momento que ela, lá em 1991, que ela já decide investir em tecnologia, em transformação digital. A gente vai falar bastante sobre inovação hoje aqui, startups, empreendedorismo, mas governo digital na Estônia é um tema muito relevante, até o próprio governo brasileiro tem muito interesse nas tecnologias de governo digital também para trazer aqui para o Brasil. A Estônia, ela gosta de dizer que existe como se fosse uma fórmula para ela conseguir esse patamar, né, de chegar nesse patamar de país mais tecnológico do mundo, essa grande referência em inovação, em educação e tudo mais. A fórmula é basicamente essa. Então, ali na base da pirâmide fica a sociedade civil e a vontade política. Então, em 1991, quando a Estônia se tornou independente, a sociedade civil, junto com essa vontade política, se uniram justamente para fazer essa transformação na Estônia. Eles entenderam que era muito importante fazer uma estrutura jurídica menos burocrática, o que também é muito proveitoso para a parte de startups e empreendedorismo, porque a Estônia é realmente nada burocrática, então é muito fácil a gente também entender, internacionalizar e tudo mais ali pela Estônia. A Estônia sempre investiu muito em educação, é o investimento número 1 do país. Quando a gente olha nos rankings da educação, a Estônia fica em primeiro colocado nos rankings da Europa, é a 4ª melhor educação do mundo, e aí eles colocam, por exemplo, empreendedorismo desde a educação base. Os alunos já têm essa conexão com a parte de empreendedorismo, inovação de pequenos. Tem a parte do empreendedorismo e investimento, que eles sempre investiram muito, então eles entendem que a Estônia tem 1 milhão de habitantes, é um país pequeno, e eles precisavam trazer investimentos e oportunidades de outros países. Foi justamente por isso que eles criaram esse sistema e-residence, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é esse sistema de cidadania digital, onde a gente aqui do Brasil pode abrir uma empresa na Estônia e começar a operar à distância, então é muito interessante, e o objetivo deles era justamente trazer esses investimentos empreendedores para dentro da Estônia, sem necessariamente precisar viver lá, né? A gente pode continuar vivendo aqui no Brasil, e aí, obviamente, no pico da pirâmide, a tecnologia, que na Estônia é um dos pontos-chave. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo no porquê a Estônia, quais são os benefícios que a Estônia tem, e aí depois a gente também entra mais nas nossas discussões sobre cada um desses tópicos, então vou passar um pouquinho mais rápido. Mas, em primeiro lugar, é justamente essa parte do ecossistema de startups. Hoje em dia, a Estônia é o país que tem o maior número de startups, de unicórnios per capita no mundo. Então, ela estava atrás de Israel, mas passou. Então, hoje em dia, ela tem 10 unicórnios, entre eles Skype, TransferWise, Pipedrive, Bolt, são alguns desses unicórnios. Então, é super interessante também ter essa oportunidade de entender um pouco mais como essas startups se tornaram esses grandes unicórnios, aproveitando ali do ecossistema inovador da Estônia como um todo. Para quem é brasileiro ou está em outro país, tem esse objetivo de internacionalizar a sua startup para a Europa, através da Estônia, essa parte de cidadania digital e o Startup Visa são os grandes atrativos. O e-residence, que é a cidadania digital, é justamente essa possibilidade da gente internacionalizar morando aqui no Brasil. Então, é como um teste, então você pode testar se a sua empresa vai funcionar, né, e ali no mercado europeu, e aí, obviamente, se der certo, você pode
dar o segundo passo, que é justamente o Startup Visa, e aí ter um visto de moradia e poder viver presencialmente, ali, fisicamente, na Estônia. A parte da cidadania digital, além dessa facilidade de fazer tudo digitalmente, é justamente também o sistema tributário. Então, a Estônia ela tem o sistema tributário mais competitivo do mundo hoje em dia, eles não têm imposto de renda para pessoa jurídica, o que chama muita atenção para empresas, principalmente essas que estão iniciando ali no mercado. Tem toda a parte de investimentos, então a Estônia ela tem muito investimento disponível, que aí depois a gente também pode entrar um pouquinho mais a fundo, mas também é um dos grandes benefícios. E aí as tecnologias inovadoras, como, por exemplo, a inteligência artificial. Aqui só um pouquinho, depois a gente também vai compartilhar com todos vocês essa apresentação, mas são os 10 unicórnios estonianos, caso alguém queira saber um pouquinho mais. Aqui eu trouxe só uma imagem de como funciona o e-Residence, que é esse cartão, essa possibilidade de se tornar cidadão digital estoniano. Então, você recebe um cartão, e aí com esse cartão você consegue conectar no computador, e aí você tem acesso a todos os serviços que a Estônia fornece digitalmente. Entre esses serviços, inclui abrir o seu CNPJ, abrir uma conta num banco, e algumas outras possibilidades. Então, é super interessante mesmo para quem tem interesse em fazer esse processo de internacionalização. E aí, aqui eu também trouxe um pouquinho de quantos e-residentes brasileiros a gente já tem. Então, hoje em dia, a gente já tem mais de 1.000, a gente já tem mais de 250 empresas abertas por brasileiros nesse sistema de fazer isso digitalmente, morar aqui e abrir a sua empresa lá na Estônia. Então, a gente entende que realmente é um processo e um sistema que faz muito sentido para essas empresas e startups que querem internacionalizar. Por último, antes da gente voltar para a nossa discussão e entrar mais a fundo nos tópicos, eu também quis trazer um pouquinho sobre o país como um todo. Então, o país ele tem toda uma parte bem voltada para a era medieval, então eles têm uma parte histórica bem preservada, mas eles têm essas inovações e tecnologias também presentes ali na vida do cidadão, então acaba que mistura bastante essa parte do velho com o novo, e aí aqui são alguns dos exemplos dessas inovações. Então a gente vai, Tallinn é a capital da Estônia, né? Então a gente vai para Tallinn, por exemplo, você já consegue ter acesso a um ônibus sem motorista, então tem um ônibus que já anda em alguns lugares da cidade sem um motorista. Se você pede algum delivery, quem te entrega é esse robozinho que vocês estão vendo aí do lado. Então, a tecnologia ela também está presente ali na vida do cidadão. Então, quis trazer só para vocês também terem essa ideia das inovações presentes ali no dia a dia. Vou voltar agora para ser mais um bate-bola mesmo e a gente poder conversar um pouquinho. Vou passar a palavra, acho que Lucas quer começar falando suas percepções. Então, eu acho sensacional essa coisa, né? Porque, imagina, né? Pô, 91, gente, foi ontem, né? Em termos de história, assim, a gente consegue realmente perceber a força de um povo, né? A determinação, assim, o desejo de fazer a mudança. Quando tu diz, parece criança solta em dia de chuva, semana de chuva, né? Sabe aquela semana de chuva que as crianças estão tudo louca, parece que tu tá com um bando alucinado em casa, daqui a pouco, quando tu sai aquele sol, eles saem pra rua e fazem tudo aquilo que eles queriam fazer. A sensação é a mesma, né? Como se tivesse, assim, muito tempo meio que aprisionado, né, por um sistema que muitas vezes ele é restritivo, e aí quando tu cria a oportunidade, tu vê que começa a existir a vontade política, começa a existir os acordos, começa a existir o movimento de união das pessoas, né? E aí isso é uma coisa que sinceramente, eu admiro, Catarina. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente mencionar, né? A gente muitas vezes fala, né, das dificuldades políticas e dos desafios, né, de viver num país continental que nem o Brasil. Mas eu queria, assim, sinceramente ouvir de ti, né, o que tu nos conta, assim, tipo, uma história legal para contar
sobre alguma empresa que foi para lá e que conseguiu se desenrolar, né, nesse aspecto. Assim. Não, super legal. A gente tem alguns até cases de sucesso de empresas que foram com a gente e internacionalizaram. Acho que o que é mais interessante falar, não até citar as empresas e tudo mais, mas é falar realmente que é muito prático. Então, quando as empresas começam a ver como é barato, como é prático fazer esse movimento, é muito interessante. Mas o que chama a atenção e uma história mais engraçada é justamente a gente conseguir se adaptar ali com a cultura estoniana. Então, isso acaba sendo um desafio. O estoniano, eu acho que hoje em dia eu vejo muito mais como positivo, mas o estoniano ele é muito mais direto, muito mais certeiro. Então, se você quiser fazer negócios com eles e eles entenderem que não encaixa no momento e tudo mais, eles vão ser diretos, vão falar, não dá agora, não vai ser, e aí tudo já vai, não seguimos, mas se eles tiverem interesse, eles falarem sim, vamos fazer algum negócio, eles com certeza vão dar foco nisso. Então, acho que a questão da cultura acaba sendo um ponto que a gente sempre a gente tem que se adaptar um pouco, né? Principalmente essas empresas que estão indo para lá. Aquela história do café que nunca acontece, ele não é o caso, então, né? Não Vamos é o tomar caso. um café, vamos nos reunir para... Não rola. Tipo, se o cara diz que ele vai tomar o café, ele vai tomar o café. Então. A gente até dá essas dicas, não fala, vamos marcar, vamos fazer, que lá vamos marcar mesmo, vamos dar seguimento, mas acho que acaba sendo bem mais produtivo e quando é para gerar negócio também vai muito mais rápido se eles demonstram interesse, é porque tem interesse mesmo. Professor Lauton, não sei se você quer... Eu queria deixar uma deixa, olha só que coisa esquisita ficou isso aqui, mas vamos lá. Eu queria trazer uma deixa para o Lauton, que é nessas questões internacionais, assim, né? O que tu vê dessa parte cultural, assim, que tu olha para isso e diz, opa, vejo com bons olhos, assim. O que tu acha, Lauton? Eu já gostei ali que o busão, né? Lá, pegar busão lá é outra coisa, né? Você viu, né? Eu fico imaginando o busão lotado, né? O ônibus falando assim, ó, passageiro que acabou de entrar, por gentileza, saia porque não vou rodar enquanto você não sair, né? Então, você consegue imaginar? Ó, é surreal. Meu irmão, o Lucas e Catarina, ele mora na Holanda, mas ele tem residência, ele tem imóvel, ele comprou imóvel na Holanda, não é um perdido lá qualquer. Ele trabalha com inteligência artificial, ele faz programação de robôs. Ou seja, ele faz com que robôs se comportem como seres humanos. Ele pega esse robozinho, esse que apareceu aí de entrega, e ele faz, tem o hardware, né? E ele faz a programação dele. E ele tem clientes também na Estônia, ele tem em outros lugares também, e às vezes ele vai... É interessante que às vezes ele vai fazer suporte técnico, vai até a Noruega ali fazer suporte técnico, vai lá, conserta o robô, e olha que interessante, consertou o robô, o programa daquele robô já distribui para todo mundo já. Então, o que me chamou a atenção? A gente pensa muito sobre tecnologia, e a gente fica o tempo todo, quem trabalha nesse setor aqui, a gente fica sempre motivado e empolgado com a tecnologia. Mas você viu, Lucas, como é que é a pirâmide da estrutura da Estônia? A tecnologia está lá em cima. Não adianta se não tiver uma estrutura, né, que facilite, né, Lucas? Você viu? Quais são os primeiros passos ali, Catarina? Isso é interessante. Os primeiros que reforçam ali, porque a tecnologia no final. Fala de novo aquelas partes ali que estão a base lá. A sociedade civil fica bem na base e a vontade política, depois a estrutura jurídica, então é muito importante também essa parte de ser um pouco menos burocrático, né, o que facilita bem. A educação, que eu acho que é essencial, porque eles investem muito em educação desde sempre, e aí empreendedorismo, inovação e a tecnologia no pico. Então, eu acho que a pirâmide deles realmente faz muito sentido. E tem que ter essa vontade da própria sociedade civil, né, do cidadão ali para fazer a diferença, a vontade política é essencial, e assim por diante. Então você vê, a tecnologia é só a ponta final só. Se não tiver regularizado, né, Lucas, nesse momento, ou seja, ele não estruturou essa questão. Não adianta, porque eu vou colocar toda a tecnologia que tiver, mas eu não consigo depois aplicar, é burocrático, é demorado.
né? Então essas questões acabam não funcionando, né, Lucas? Então, você perguntando a opinião, se você tem uma estrutura que suporte a tecnologia, vai funcionar depois. Não tem, é burocrático, não vai rolar, né? Agora, Lucas, você que é especialista em internacionalização e tudo mais, né? A gente está vendo aqui que esse é um caminho bom, né? O que você tem a dizer aí para a pessoa? Eu vi que tem um comentário aqui do participante, já vai comprar o e-residentes lá e tudo mais, né? Depois a Catarina vai falar. Para seguir, para começar a internacionalizar, Lucas, o que é que vale a pena aí para o cara começar a pensar a respeito disso? Olha, eu acho que tem uma boa dica aí, que eu acho que é uma das oportunidades, né? Que é quem trabalha com tecnologia mais pura, vamos chamar assim, de digital, que não é deep tech, que não é nada físico, né? Que tem menos entregas presenciais e que consiga trabalhar no online, ele tem uma super oportunidade de validar algumas teorias e algumas ideias, né? Porque dentro da salinha lá dos post-it, gente, é uma loucura, né? Sai cada coisa, o Lawton deve ter já, né, visto muito post-it sendo colado aí, e que chega ali na vida real, ele é outra coisa. E aí eu acho que uma das grandes oportunidades com o e-residence e com a abertura, né, da empresa digital é começar a fazer alguns testes, algumas provas de conceito, começar a rodar algumas coisas antes de tu ter que fincar o pé lá. Porque eu estava, inclusive, como eu estou aqui em São Paulo, e São Paulo tudo acontece a 300 por hora, né? Eu conheci num evento do Brasil Coreia Conference que eu fui, um cara que é especialista nessa coisa de realocação. Então ele diz, por exemplo, nossa empresa tem 10 pessoas. Chega a ser engraçado, né? Porque o cara diz, tua empresa tem 10 pessoas, vai ver o que é levar essas 10 pessoas para outro país, para se deslocar, para fazer tudo, para... Então, eu acho que uma das coisas boas da tecnologia é que ela só pode vir acompanhada de um interesse da sociedade civil e também com um bom suporte, né, legal, jurídico e até de investimento, que é a empresa conseguir botar o pé e conseguir validar algumas coisas até para ver. Culturalmente funciona? Vamos conseguir dar suporte? Será que a gente tem isso? E começar a resolver algumas dúvidas que às vezes ficam só teorizadas, né? Então, eu diria que na jornada da internacionalização é um pé bem fincado, assim, e que pode dar muitas resultados práticos, assim, para poder saber onde caminhar. Estava, inclusive, falando com aí daquele programa da USP lá que a gente está participando, né, Lau? De uma deep tech, assim, a gente falava sobre isso, sobre validação. As ideias, né? Tá bom, legal, é bom ter ideias, parabéns, você está indo muito bem. Mas vamos lá validar. Vamos validar esses princípios, vamos validar esses conceitos, vamos validar esses clientes, essas premissas. E aí, conforme eu vou validando, eu vou confirmando, eu vou avançando e vou redirecionando, né? Pivotando umas coisas e adiantando outras. Então, Agora, imagina eu fazer acho que isso num outro país, né, Lucas? Esse é o problema. Como é que eu vou fazer isso em outro país, essa questão? Então, essa estrutura que a Estônia fez, assim, realmente é impressionante, né? E até um outro ponto, né? Você viu os números, né, que a Catarina... 1/3 dos e-residentes são de brasileiros. 1/3. Ou seja, no final das contas, brasileiros e estonianos aí conversam muito. Eu já tive a oportunidade, né? Eu passei a minha infância, eu estudei num colégio que a comunidade lituana e russa morava próximo. Então, muitos amigos meus eram da Lituânia, são até hoje da Rússia, e eu percebo assim o quão próximo nós somos. Primeiro, os russos são tudo doidos, o pessoal é meio doido lá, que nem a gente aí. E acaba tendo proximidade. Para vocês terem ideia, eu aprendi a falar russo, só para vocês entenderem. Não falo fluente, mas eu sei ler o alfabeto lá, o cirílico, eu consigo falar algumas palavras, eu consigo me virar na rua, para vocês terem ideia. Então, assim, curiosidades da vida moderna, né? Quem diria que vai fazer assim? Eu consigo pelo menos pedir água e comida, né? Então dá para checar. Agora, quanto custa, Catarina, para o e-residência, né? Então, porque você falou que é barato até para isso, né? Custa quanto para o cara ir lá para fazer esse procedimento? É barato. Para você se tornar cidadão digital e abrir a sua empresa, são mais ou menos 300 euros. E aí você já começa a operar.
O Luiz até comentou aqui que vai tirar o e-residence dele, ele já estuda há um tempo também essa parte de cidadania digital, então eu vou contar para vocês bem rapidinho o processo, porque eu acho que faz sentido. Então, é realmente muito prático, vocês vão ver. Então, basicamente, para você se tornar cidadão digital estoniano, existe basicamente um formulário para você preencher. Eles perguntam algumas coisas do porquê você quer se tornar cidadão digital estoniano, se você quer abrir realmente uma empresa. Não tem muito porquê não ser aprovado. Então, você, com esse formulário, em mais ou menos 3 semanas, no máximo, eles aprovam a sua inscrição ali, e aí você já tem direito a retirar o seu cartão de cidadão digital estoniano. Com esse cartão de cidadania digital, você não tem direito a viver lá fisicamente, mas você tem direito a acessar todos os sistemas que eles têm digitalmente. E aí, vocês têm direito, por exemplo, a abrir o CNPJ, abrir uma conta num banco e tudo mais. Abrir a empresa é a parte número 2, que aí é essa que normalmente dura, que nem eles falam, 15 minutos no máximo, porque você realmente preenche também um formulário, explica um pouco sobre a sua empresa e tudo mais, e aí você já consegue abrir. Para tirar o e-residence é mais ou menos 100 euros, para abrir a sua empresa é mais ou menos 200 euros. O e-residence, depois que você faz ele tem uma duração de 5 anos, então depois de 5 anos você precisa refazer, mas a sua empresa é 200 euros, desculpa, fixo. Então, você abre uma vez e você tem a sua empresa para o resto da vida. E aí é super interessante, porque além disso, vamos supor que você abra seu CNPJ e tudo mais, você vai ter acesso aos sistemas que eles têm. Então, existe, por exemplo, uma base de dados de startup, então hoje em dia, obviamente, a gente já consegue ter acesso a essa base, depois eu compartilho aqui também, que é super interessante, mas essas startups vão estar dentro dessa base. Existe um marketplace, onde as empresas na Estônia podem procurar outras empresas, essas empresas que abrem através do e-residence, também estão nesse marketplace. Então, isso é interessante, eles vão também ajudando essas empresas a entrarem no mercado ali, principalmente estoniano nesse primeiro momento, mas no europeu também. E aí, só reforçar, antes de voltar à palavra, mas reforçar a parte tributária, que chama atenção, porque abrir a empresa é relativamente barato, que são esses 300 euros em média, mas o que chama atenção é justamente que se a sua empresa começa a operar na Estônia, você tem lucro, e você reinverte esse lucro dentro da sua empresa, você não paga imposto, é 0%. Você paga imposto quando você retira esse lucro de dentro da sua empresa, startup. E eles fazem isso justamente para ajudar, né, contribuir com essas empresas que estão iniciando, porque eles entendem que essas empresas vão virar grandes empresas e depois vão acabar pagando muito mais imposto. Então, é muito atrativo também esse reforço que eles dão para empresas que estão iniciando ali num processo inicial. Você vê, tem que fazer o comparativo com o nosso Inova Simples, né? O nosso Inova Simples também é coisa de 10 minutinhos você abre a empresa lá também, então estamos no caminho certo. O problema é que a Estônia faz isso, já não sei quantos anos, o Inova Simples começou agora em 2022, 2023, se eu não me engano. Né? Então, 2022 a gente começa o Inova Simples, eu mesmo já abri o Inova Simples, já em 5 minutos tinha o CNPJ e a conta bancária. Ah, legal, bacana, estamos no caminho certo. Só que o nosso sistema tributário, que é um desastre. Então, né, Lucas, essa questão também quer dizer, estamos no caminho, mas se você quiser fazer internacionalização, tem que buscar qual o caminho mais fácil. E aí, Lucas, qual que é que pode ser feito nesse momento, então? Olha que legal. Eu tenho um parceiro na área fiscal que ele diz que nós vivemos no manicômio tributário. Porque é do tipo assim, por mês saem 40 novas portarias e decretos, e, enfim, tem toda uma legislação maluca, assim. E aí, é uma coisa que eu estava aqui pensando, né, Lauton e Catarina, que essa coisa do entender o cenário, né? Eu, quando fiz uma missão para a Suíça, em 2019, estava rolando ali no grupo da missão, assim, essa conversa, disse, tá, e se eu precisar de um advogado, né? Como é que eu faço? Eu disse, não, é tranquilo, é 600 francos por hora, você contrata a pessoa. E aí, barbada, né? Tranquilo, cara, tu não diz nem oi pro cara, tu já sai fazendo a consulta.
Mas a pergunta é que para mim, né, eu acho que sempre que a gente procura um sistema simplificado e mais prático, é ter um apoio, uma orientação, aquele guidance, né, inicial para tu fazer esses primeiros movimentos. E aí eu quero direcionar para a Catarina para ela nos contar um pouco do papel do Hub, porque eu acho que o papel do Hub é fazer essa ponte, né, é situar a pessoa. E tem muita gente que fantasia coisas, que fica viajando na maionese, e aí daqui a pouco vocês, né, dizem assim, tá, agora senta aí que nós vamos te contar uma história mais real. Então, quero direcionar para ti, Catarina, porque esse é um outro assunto também, né, regulação, papelada, e aí como é que funciona essa parte, assim, quer dizer, papelada não, desculpa, eu usei a expressão errada, já Não que é tem tudo papelada, digital. né? Bits A ausência e bytes, né? A ausência dele. A ausência dele. Vai lá, Catarina. Não, legal a pergunta. Até antes de responder, eu só vou, porque algumas pessoas acabaram entrando depois, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade também para colocar no chat, a gente vai lendo e conversando. Mas o Estônia Hub, então, ele trabalha bem como esse hub de conexão. Nosso objetivo é justamente conectar essas empresas, ou até mesmo o governo brasileiro, a gente faz com uma frequência, com a Estônia, justamente para ajudar e facilitar essa criação de novos negócios, né? Então, vamos supor que alguma startup, alguma empresa, um empreendedor tenha esse interesse em internacionalizar para a Estônia. A gente faz justamente essa parte de ajudar nas conexões. Obviamente, a gente vai explicar com até mais detalhes como funciona essa parte de internacionalizar, toda essa parte de como preencher o formulário e tudo mais. A gente consegue ajudar vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade, mas a gente trabalha principalmente conectando, já pensando em negócios. Então, a gente entende no que aquela startup está focada e a gente já consegue ajudar em possíveis negócios lá na Estônia. Então, isso que acaba sendo interessante. Tem toda a parte de internacionalizar, que é realmente muito prático, mas principalmente o depois, né? Então, vocês estão com a empresa lá, e aí, como dá o segmento? E aí, a gente entra mais justamente com essa parte de conectar as empresas. A gente tem uma parte do time do Estônia Hub que mora na Estônia, então, a gente também recepciona algumas pessoas lá na Estônia, justamente para aproximar do ecossistema, vocês acabarem conhecendo como funciona o ecossistema da Estônia, então isso acaba sendo muito interessante. Eu vi que o Giovanni perguntou, eu gostaria de perguntar sobre a parte trabalhista, se é possível ou obrigatório contratar pessoas da Estônia, os colaboradores, se brasileiros, também precisam de cidadania? Essa é uma ótima pergunta, eu acho que eu posso responder, depois eu também passo para o Lucas e para o Lauton complementarem, se eles tiverem interesse. Então, o primeiro ponto, e acho que é bem interessante, é que você não é obrigado a contratar estoniano. Então, vamos supor que você tenha um time, vocês já estão operando aqui no Brasil. Então, vocês podem continuar com o time de vocês, e eles não precisam ter a cidadania, o e-residency, é só a pessoa, normalmente o CEO ou o fundador ali da startup, justamente para fazer e abrir essa filial lá na Europa. E se você tiver interesse em contratar estonianos, você pode, porque é como se você realmente tivesse uma empresa lá na Estônia. Então, acho que é isso, você não é obrigado, acho que a grande maioria das pessoas até seguem esse caminho de manter o time que está aqui. A gente até comentou no início, mas a Estônia, às vezes, ela até funciona como um teste para ver se o seu negócio vai funcionar ali no mercado europeu. A Estônia é um país pequeno, tem 1 milhão de habitantes, então tem até uma limitação ali de quantidade de negócios possíveis, mas o interessante é isso, você tem acesso à União Europeia e com essa facilidade de não precisar morar lá, nem ter funcionários lá e tudo mais. É o problema trabalhista, né? Sempre o problema trabalhista, né? Então a questão aí facilita. Um negócio que eu vi também, né, Catarina? As universidades, porque quando a gente pensa de apoio, né, você tem um apoio do Hub lá, mas tem as universidades que falam inglês. Então aí a gente consegue também a facilidade, né, de ter o contato com as universidades lá,
Tem algumas universidades bem interessantes, tem a de Tallinn lá, né? Mas tem também a Universidade de Negócios e tem a de Tecnologia também, que pode desenvolver. E a universidade acaba sempre sendo um ponto de apoio, né? De direcionamento. Aí eu que estou na universidade, eu sei que isso acaba facilitando. Não da forma como a gente imagina, não é tão simples assim, mas é sempre um ponto de apoio, né? E eu até posso complementar só quais são as 3 universidades, caso alguém também tenha... Sim. Não, pode, já aproveita, já manda bala, já que... Mas a Estônia ela tem exatamente 3 grandes universidades. Então, é a Universidade de Tallinn, que é mais focada em negócios mesmo, business. Tem a Universidade Taltech, que é essa universidade voltada para a tecnologia. É até nessa universidade que foi feito, né, iniciou toda essa parte desse delivery robô, da parte do ônibus autônomo, tudo foi nessa universidade voltada para a tecnologia, que se chama Taltech. É uma universidade super... interessante, eles têm realmente muito suporte também ali, a gente tem essa conexão boa, caso alguém tenha necessidade, e tem a Universidade de Tartu. Tartu é a 2ª maior cidade da Estônia, é uma universidade super interessante, tem uma parte de empreendedorismo bem forte, até acontece encontros de startups lá em Tartu todo ano, e aí a Universidade de Tartu também é uma universidade que chama bastante atenção. Muito bem. Olha só, né? Que coisa maluca. Esses dias me indicaram, assim, eu tô querendo entrar numa aceleradora do espaço aí, que é um pessoal que faz startups do espaço. Daí eu fiquei louco, né? Porque eu acho que é uma área maravilhosa. E aí disseram, não, tu tem que ter experiência na área aeroespacial. E a minha experiência é 0, né? Então, não me aprovaram, mas esses dias me indicaram para uma aceleradora da Moldávia. Aí eu achei muito curioso, porque eu disse, bom, agora a Estônia eu já conheço a Catarina, mas Moldávia, gente, aí descobri que é lá entre a Romênia e a Ucrânia. E aí comecei a participar, tô lá fazendo minhas mentorias lá e tal, tá sendo uma experiência muito legal. E aí a gente começa a entender que o mundo não é tão, assim, distante ou tão grande por conta da tecnologia. E aí, eu acho que um dos papéis, assim, muito importantes, né, Catarina e Lauton, é que a gente, quando faz a mentoria, muitas vezes a gente tem dois vieses, né? Um que é dar uma situada na pessoa quando ela está muito, oh, nossa, veja só, né? Tipo, tá sonhando no mundo de Alice. E o outro também é, às vezes, empurrar para cima, quando a pessoa está muito, tipo, com a cabeça embaixo do travesseiro. Então, que outras oportunidades que tu não pensou ainda que poderiam ser interessantes. E aí eu queria só puxar aqui uma pergunta, né, já que o Lauton também é da mentoria, e ouvir também da Catarina, como é que é essa parte de mentorar, de ouvir pessoas que têm, sim, experiências locais, ou até, né, o próprio, sei lá, C-levels de startups que já ultrapassaram, assim, todas essas etapas que fazem essa mentoria para outras pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não, eu sou suspeito para falar, porque eu já morei fora, né? Eu morei em Londres e morei na Espanha. Então eu sou o fãzão de ter contatos multiculturais, né? Então eu gosto disso. Recentemente, eu e o Lucas, quem não sabe, a gente também está envolvido junto com uma aceleradora lá, uma software house, né, Lucas? Lá em Londres, lá Isso. Pixelete. Então a gente também Isso. tem atuação lá indireta. Eu atuo como advisor das startups que atuam por lá. O Lucas está como... Você está como o que lá, Lucas, no final das contas? Eu estou como parceiro de negócios, mas Parceiro ainda de não comecei negócio. a mentorar. Não Para comecei a indicação advisor. de clientes lá, tudo mais, né? Então ele Isso. também é uma software house. E eu conversei mês passado, setembro, com uma aceleradora em Singapura. Então você imagina, o inglês brasileiro com o inglês lá de Singapura, lá, se entende lá no final das contas, mas é interessante que realmente o mundo ele não é tão é pequenininho quando a gente, ainda mais no nosso ecossistema. Então, de fato, né, a grande questão, você tem um empresário aqui no Brasil, né, o C-level, o executivo, né, e ele está avançando. Em algum momento, faz sentido internacionalização. O que a gente está acostumado aqui no Brasil, de fato, é que não é todo mundo que pensa na internacionalização, conforme que eu conversei logo no começo. A gente está mal acostumado, porque o nosso mercado é muito grande. Agora, você vê, Estônia é 1,4, 1,3 milhão de habitantes.
Pô, eu tô em São Paulo, né? 3 bairros aqui da Zona Sul de São Paulo dá 1,5 milhão de pessoas. Você tem Grajaú, né? Então você pega lá de baixo, aí, pega Grajaú lá, Campo Limpo, Jardim São Luís, já deu 1,5 milhão de pessoas. Aí fica mal acostumado. Então é difícil, né? Então aí você pega um empresário que está pensando nesse direcionamento, gerar alternativas para ele. Aí realmente me chama a atenção. Aí a Estônia ela tá desenvolvendo assim, até pela questão tecnológica, mas principalmente, né, o que é importante reforçar, é que é a estrutura que ele criou, né? Você vê, se preocupa com a questão tributária, se preocupa com a questão jurídica, se preocupa com a digitalização, aí as coisas acabam fluindo. Você vê, 99% dos serviços públicos são feitos por meio digital. Aqui em São Paulo, para eu pedir uma poda de árvore, são 40 solicitações, eu tenho que ir até a prefeitura, ainda que ele tenha lá. Não adianta também eu digitalizar e não atender, né, Lucas? Né? Então eu preciso podar árvore, mando pelo site, ninguém atende, eu tenho que ir até lá. Aí não funciona. Pelo menos funciona nesse sentido, né, Lucas? Essas questões, tem que funcionar, né? Senão não adianta. E vocês sabem qual é esse 1% que não é digital? Não faço a mínima ideia. É só o divórcio. Então, pensa que todos os serviços públicos são digitais. Eu achei até legal você trazer o assunto. Eu achei legal você trazer o assunto de. Não pode divorciar, então, à distância? Então não pode dar ghost, então? Tu faz o ghost lá, então? Você bloqueia no WhatsApp? Pode. Antigamente não podia divorciar e casar. Agora você pode casar, só não pode divorciar. E eu acho que não pode ser digital tão rápido esse divorciar. Mas eu achei legal. Quem está de olho em relacionamentos estonianos, só preste atenção que talvez tenha uma viagem aí para pagar só para resolver o assunto. Para divorciar, acho que tem que ir para lá mesmo. Mas pensa que todo o resto pode fazer. Então, eles votam online, eles vendem uma casa online, tudo que você pode pensar, eles fazem online. Mas eu acho só que foi legal você trazer essa parte um pouco mais voltada para governo, porque governo digital na Estônia é muito forte. Talvez vale só a gente comentar por cima, até para conhecimento de todo mundo. Mas a Estônia, ela basicamente tem um número de identificação único. Então, quando o cidadão nasce, ele ganha um número de CPF, mais ou menos como vai ser aqui a nova carteira de identidade, que vai ser um número único de identificação. E aí, dentro desse número de identificação, fica todos os dados daquele cidadão. E aí, através de um sistema de interoperabilidade, que é um grande case de sucesso da Estônia, que se chama X-Road, esses dados são compartilhados entre as secretarias, órgãos e tudo mais, e até mesmo com empresas privadas. Então, empresas privadas podem entrar dentro desse sistema. Mas o interessante é que não existe uma base de dados central única. Cada secretaria, cada órgão vai continuar tendo a sua base de dados, e esse sistema simplesmente pega os dados que são necessários serem trocados e troca entre elas. Então, isso facilita muito a vida do cidadão. Então, existe como se fosse uma lei na Estônia que você só pode fornecer a sua informação uma vez na vida. Então, vamos supor que você forneça o seu dado, o seu endereço de onde você mora, né? O seu endereço residencial. Caso eu vá fazer a minha matrícula na escola, ou eu vou mudar de emprego, ou eu vou fazer qualquer coisa relacionada com o meu ID, eles vão, através desse sistema de interoperabilidade, pegar os meus dados. Então, eu não preciso ficar fornecendo toda vez a mesma informação. E aí, isso é interessante, primeiro, porque os dados ficam todos registrados, então é bom para diversos setores, vamos supor a área da saúde. Se eu vou para diferentes médicos, diferentes clínicas, eles vão ter meu histórico médico. Isso acaba facilitando, a gente não refaz tantos exames, acaba sendo mais barato para o próprio hospital, melhor para o paciente, porque ele tem meu histórico. E para o governo é muito bom, porque ele também consegue incluir a inteligência artificial de um jeito muito mais produtivo, porque ele tem todos os dados. Então, eles estão bem focados agora em serviços proativos do governo, então eles querem
tem 99% de serviços públicos digitais, mas eles querem, por exemplo, diminuir a quantidade de serviços públicos disponíveis para o cidadão, porque eles entendem que o governo precisa ser mais proativo. Se eu já sei que a sua carteira de motorista vai vencer, ou que o seu filho vai precisar fazer a rematrícula ano que vem, por que ele já não faz isso automaticamente, né? Você só dá um ok. E aí, inteligência artificial, até é legal comentar aqui, é um tema que a Estônia está muito interessada. Então, esses temas como inteligência artificial, cibersegurança, são temas que a Estônia tem interesse. Então, startups também nessas áreas são interessantes. Sustentabilidade, muito forte também, a questão da guerra com a Rússia também, ali, Ucrânia e Rússia, tem toda uma questão de energia, né? Então, a Estônia também está procurando muito coisas mais voltadas para a sustentabilidade e também nessa parte de energia. Então, são temas que a Estônia tem interesse, caso também tenha alguma startup voltada a esse tema que está escutando a nossa apresentação aqui. Agora, Catarina, não virou 1984 do George Orwell, não, né? Do Big Brother, não, né? Tô andando na rua e falo, você tá com diabetes alto, solta esse sorvete aí. Mas sabe o que é legal? Isso é um ponto interessante. A Estônia tem uma coisa legal que o governo brasileiro até tem interesse. Eles têm interesse nesse sistema de interoperabilidade, que é para trocar dados, e principalmente a parte da Estônia, quem é o dono do próprio dado é o cidadão. Então, eu sou o dono do meu próprio dado. Eu posso decidir que dado é compartilhado ou não, e eu tenho acesso a saber quem acessou os meus dados. Então, eu posso questionar, sei lá, Secretaria de Saúde, ou um médico acessou o meu dado, por que ele acessou? E aí, normalmente, se não poderia acessar, ele é rigorosamente punido. Então, ninguém acessa os dados. LGPD na veia, então, lá mesmo, né? Então, obviamente, tem essa parte da cultura de novo, né? Tipo, eu não vou fazer errado, porque vão me pegar e eu vou sofrer uma consequência muito forte. Então, todo mundo anda mais na linha certa ali. Tá bom. Bora lá, então, Lucas, vamos lá? Montar lá Bora, não, olha, eu tô curiosíssimo. Então? E tem outra, né? Tem outra que é interessante, né? Que também a distância física não é grande, né? A distância para a Finlândia, sei lá, pegar o avião e ir para um outro país ali que está próximo. E como o Lauton, tu bem lembrou antes da gente começar, que está no espaço Schengen, né? Então, pelo fato de estar no espaço Schengen, a gente tem uma possibilidade de troca com a Inglaterra, com a Suíça, não só do mercado comum europeu. Então, isso abre uma infinidade de possibilidades. Eu queria, assim, olha, Catarina, estava pensando aqui comigo que é sobre o papel do Hub. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais do Hub e o que o Hub faz, né, pelas empresas que estão com esse interesse, estão querendo ir nesse movimento aí. E aproveitar também, Lucas, né? Você vê como está dentro da livre circulação, né, da União Europeia, para tirar realmente é possível tirar a cidadania da Estônia, ou Catarina? Tem uma regra lá de você ter lá investimento ou parente lá, como é que é? Eu tô tirando meu passaporte italiano, meu irmão já tirou. Então já tô na reta já, né? Então, mas enfim, pode ser pensar nessa questão também, né? Não, legal. Vou começar com a sua, depois eu vou na do Lucas, mas na parte de tirar a cidadania estoniana, o que é muito interessante é justamente esse Startup Visa, porque aí realmente no passo 2 te dar o acesso a viver, morar lá na Estônia fisicamente, e aí administrar e tocar a sua empresa por lá. Obviamente, se você tem passaporte de algum outro país europeu, facilita muito, mas esse Startup Visa é um super benefício para quem não tem, hoje em dia, cidadania europeia e tem esse desejo de morar na Europa. Então, é possível, principalmente quem já tem uma startup um pouco mais avançada, a abrir fisicamente a sua empresa lá na Estônia, e aí você ganha o visto para poder morar, não necessariamente a cidadania, né, mas você tem liberdade de morar ali na Estônia o período que você tiver a sua empresa operando.
Eu acho que eu vou só responder aqui o Alex antes de voltar para o Lucas para falar um pouco sobre algumas oportunidades que o Estônia Hub tem. Só para falar, o Luiz comentou aqui sobre a Universidade de Tartu, que é a maior referência institucional no campo de semiótica russa, tendo Yuri Lotin como seu maior nome. O Luiz, eu sei que é um grande estudioso disso, então realmente a Universidade de Tartu é muito forte nisso. E o Alex Silva perguntou aqui se a gente acredita que o Brasil está seguindo no caminho de transformação digital de serviços públicos. Eu vou responder aqui do meu lado. A gente acredita que sim, então cada vez mais a gente está perto do governo brasileiro, principalmente em nível estadual. O foco deles é justamente essa parte de digitalizar os serviços públicos. Tem vários estados que já estão implementando. Na verdade, hoje em dia é o Piauí e o Mato Grosso que já estão implementando esse sistema de interoperabilidade estoniano, e tem alguns outros estados que estão analisando. Então, obviamente, a gente até gosta de falar, a Estônia tem 1 milhão de habitantes, aqui, obviamente, é um país muito maior, mas dá para usar algumas metodologias e algumas percepções da Estônia e trazer aqui para a nossa realidade, mas sim, a gente acredita que a transformação, que o Brasil está seguindo nesse caminho de transformação dos serviços públicos, e essa nova carteira de identidade, assim, já é um grande passo dado, mas, obviamente, a gente tem até, acho que é 2032, para todo mundo precisar obrigatoriamente ter assim. Então, aos poucos, eu acredito que o Brasil também está seguindo nesse caminho de transformação digital. Lauton, Lucas, querem complementar alguma coisa nessa parte? Pode falar aí, Lucas. Só um complementinho só da... Não, o Brasil ele está desenvolvendo, né? Eu tenho algumas atuações de pequenos contratos aí, seguindo lei de licitações, aqueles contratos que tem dispensa de licitação, com algumas prefeituras que fazem lá, por exemplo, implantação de hub lá, né? Tem uma preocupação em ter serviços digitalizados. Você vê, o Detran não existe, não sei se vocês perceberam, mas o Detran não tem mais atendimento, né? É tudo digital, né? Não tem mais o Detran que ficava ali na Avenida do Estado, ele já não existe mais, né? Então, mas o problema é que os nossos sistemas, eles não são interligados. Essa é a questão. Você vê, eu preciso ficar dando o meu número de RG, aí depois o CPF, aí o número do cartão do SUS, aí quando não faz nenhum sentido isso, nem parar para pensar. Se eu sou uma pessoa só, né? Então, eu vejo dessa forma, a gente ainda precisava integrar tudo isso aqui e com cuidado da LGPD, porque me dá a impressão que aqui no Brasil a gente vai integrar e nós vamos abrir toda a nossa informação aqui, vai ser mal utilizada, né? Acabei de tomar R$2.000 de fraude no meu cartão de crédito, que foi devolvido, mas tomou, né? Aconteceu a fraude lá, né? Foi devolvido, mas aconteceu. Então você vê que a gente ainda precisa se organizar ainda nessa questão. Não sei como é que o Lucas vê aí. Fala aí, Lucas, como é que você enxerga essa questão? Eu acho que fica a dica, né, da cibersegurança, né, que aí tem um supermercado, eu ia dizer outra palavra, mas é um supermercado que realmente pode abrir muito espaço, né, a questão, inclusive conheci uma empreendedora que tem um time completamente disperso geograficamente, que ela estava na Alemanha esses dias, e ela disse assim, olha, que ela tem trabalho para 3 vidas, mais ou menos. Então, quem trabalha com cibersegurança, eu acho que tem uma grande oportunidade. E o que eu quero dizer, assim, é que eu acho que a gente podia mudar um pouco o discurso do será que um dia alguém vai fazer, para o discurso do que a gente pode ajudar para que aquilo se concretize. E acho que uma das coisas é isso, Catarina, falando sobre as missões do governo, né? Eu acho que o pessoal, quando realmente vai lá e vê funcionando e ouve as histórias e vê como resolveram os desafios, os impedimentos, os tropeços e essas coisas, imagina sair do domínio russo, né, para chegar no outro lado da tecnologia digital. Gente, isso aí é uma epopeia, praticamente, é um guerra e paz do Tolstói, né? Então, como a gente fazer essa travessia usando, né, todas essas referências. Eu vi uma pergunta do Luiz aqui, só que eu não consegui ler inteiro. Não, eu leio para você, eu ia até falar isso aí, o Luiz, o Lucas está no celular, ele não consegue ler direito, mas eu leio aqui, o Luiz até está falando do idioma estoniano, que
até aproveitando, né, Catarina, ele fala que idioma é um idioma de abertura, né? Ele não tem artigo, não tem conjugação temporal de verbos, não agenda, então é um idioma que provavelmente deve ser mais fácil para aprender e direcionar, né? Então, já tá bom, já fala um pouquinho de russo, já consigo me ajuda. Mas o Luiz perguntou para o Lucas, viu, Lucas? Pode repetir o nome da sua empresa, né, do Ponte Club lá, né? E passar a forma de acesso. Aí passa o site aí para ele lá. Tá. Então, Luiz, é Ponte Club, tá? E tu pode me procurar no LinkedIn, só procurar pelo meu nome no LinkedIn ali. Tem um outro, o Lucas Silva, que é jogador de futebol, mas logo tu vai ver que não sou eu, tá? Ele é bem mais jovem. Mas me procura no LinkedIn ali, a gente continua a conversa. Ô, Catarina, vai ter um evento, né? Aproveitar, né? Depois você tem informações. Fala do evento aí pra galera aí que Isso é bacana aí direcionar, porque aí já começa a ser coisas tangíveis, né? Totalmente. Então, legal. O nosso maior modo inicial, vamos dizer assim, de contato com a Estônia, de justamente fazer esse contato entre brasileiros, empresas que estão com essa vontade de entrar ali no ecossistema estoniano, é justamente ir presencialmente para a Estônia e conhecer um pouco o ecossistema. Então, a gente organiza essas delegações, a gente vai presencialmente para a Estônia, passa uma semana no ecossistema, conversando com o governo estoniano, com empresas, com unicórnios e com possíveis negócios, aí a gente também entende o setor de cada empresa que está indo, para justamente vocês conhecerem o ecossistema durante essa semana. A nossa próxima imersão é em maio do ano que vem, então vai ser do dia 20 a 25 de maio. A gente é literalmente uma semana, então é de domingo a sexta. Domingo à noite a gente começa mais com uma introdução ali no ecossistema, na cultura estoniana. Segunda, terça e quarta a gente faz reuniões exatamente com o grupo que a gente está indo para a Estônia, então a gente conversa e visita esses grandes unicórnios estonianos, então Skype, Pipedrive, Wise, são alguns deles. A gente conversa com o fundador, então acho que até o Lucas trouxe essa pergunta um pouco mais cedo, mas é super interessante ouvir também os desafios que eles passaram, como eles conseguiram enfrentar para se tornarem, né, esses grandes unicórnios hoje em dia. A gente conversa, entende ainda com mais detalhes toda essa parte de cidadania digital, os benefícios de internacionalizar, todos os acessos e tudo que vocês vão ter acesso lá na Estônia. E aí, na quinta e na sexta, é quando a gente participa do evento, se chama Latitude 59, eu também vou compartilhar o material depois, junto com a gravação. É parecido com o Web Summit, num formato um pouco menor, então participam mais ou menos 2.500 pessoas, mas é um evento muito interessante para fazer contatos, entender inovações ali da Europa como um todo. Então, é um evento super interessante, tem palestras, tem estandes, é um momento realmente de interação. Os 3 primeiros dias, então, a gente já conecta vocês com empresas foco ali na Estônia, e aí nos últimos 2 dias é justamente para fazer mais networking e conversar, até mesmo com investidores. Então, é um momento também que muitos investidores participam desse evento, e existe essa troca e essa oportunidade de conversar direto com eles. Então, Catarina, acho que deixa eu até aproveitar e falar uma curiosidade só. Acabei de fazer a pesquisa no Kayak, a passagem para Tallinn, né? No período de maio, saíram 4.300, 4.700, ou seja, o Giovanni está aqui do Inovativa, né, Giovanni? Vai ter o Inovativa agora no final. Nosso colega Lindomar do Amapá vai pagar mais caro para sair do Amapá para vir para o Inovativa do que ir para a Estônia. Eu acho que ele vai pagar R$5.000 a passagem, e aqui você paga, ó, você vê, 4.300 se for um voo mais longo, 4.300, 4.700, que é o voo mais curto. Então, a coisa aqui dentro, você vê, tá saindo mais até em conta, para você ter ideia. Não, e vale muito, é uma experiência incrível. Obviamente, encontrar com todas essas empresas e participar do evento é muito importante, assim, é muito legal, né, para conhecimento, e conhecer a cultura estoniana é muito interessante também. Então, eles realmente são
diferentes, é interessante, o país funciona um pouco de uma maneira diferente, a tecnologia você vai vendo ali em pequenas coisas no dia a dia, então é um país incrível para se conhecer. Tallinn, ali, a capital, é muito, muito bonita. Até dizem que é o centro medieval mais bem preservado da Europa, então é esse que está atrás de mim. Mas é super bonito. Uau. E aí entra aquela história, né, que quem não viaja, né, ou quem viaja pelo menos alguma vez, sabe o valor que tem dessas trocas. Porque não é só o networking que a gente faz, que geralmente é super valioso, mas é essas histórias às vezes histórias de superação, às vezes histórias de resiliência, às vezes histórias sei lá, ninguém acreditava e de repente uma hora aconteceu, né? Então o que acontece quando tudo acontece. E aí eu acredito sempre que esses eventos eles têm um valor muito, muito importante para a gente, assim como seres humanos, né? Então a minha alegria de estar fazendo essa conexão é justamente porque tem histórias boas para serem contadas e tem grandes oportunidades de negócio lá na Europa que podem usar a Estônia como uma porta de entrada super fluida e tranquila, com o apoio do Estônia Hub aí da Catarina e com todo esse evento que pode ser um momentum, né? Tipo assim, olha, já estou com minha startup organizada, já estou me preparando, né? Que nem o Luiz, já está com o pé lá, pegando o e-residency, já está no movimento. Então, daqui a pouco um evento desse pode ser só o decisor, né? Para fazer o divisor de águas e fazer a vida ficar diferente, o negócio realmente assumir outras proporções. Lá no Crunchbase tem 25 hubs lá de startups descritos no Crunchbase, né? Eles participam do evento, eu imagino, né, Catarina? Participam. Então dá para você manter contato direto lá com os hubs que vão dar as aceleradoras lá, o Venture Capital lá, você consegue já numa tacada só, né? Porque também é difícil ficar caçando, né, todo mundo, mas ainda que o país seja pequeno, né, mais fácil aqui, né? Então, e a gente também, evento é legal. E a gente também ajuda exatamente com essas conexões. Então, a ideia é vocês conhecerem incubadoras, conhecerem investidores, conhecerem empresas. Então, vocês vão aceleradoras. Então, vocês vão ter acesso a todas as oportunidades ali do mercado estoniano. Eu até vou compartilhar aqui no chat os meus contatos, caso alguém tenha interesse em saber mais, sobre a Estônia, alguma dúvida, ou sobre a própria imersão, tem interesse em saber como funciona, a gente organiza tudo, então a ideia também é que ninguém precisa se preocupar com nada, só realmente ir e focar nos conteúdos e contatos. Maravilha. Hora de compartilhar os contatos, então? Bora aí colocar aqui, então. Eu posso colocar o LinkedIn do Lucas aqui. Obrigado. Eu escrevo aqui o meu aqui. E nas redes sociais, Professor Lauton. Professor Lauton no YouTube, Instagram e no LinkedIn, Lauton Benatti. Tá ali, aqui já compartilhei aqui também. Botei meu e-mail também. Isso, maravilha. Perfeito. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer muito. Até, só antes de acabar, que eu acabei de ver aqui que tem um parque tecnológico de Uberaba. Na Estônia também tem um parque tecnológico interessante, então eles também participam dessas nossas imersões, participam do evento, então também é uma conexão interessante ter acesso ali ao parque tecnológico de Tallinn, né, ali na Estônia. E acho que é isso, pode falar. Não, eu só queria lembrar que quem está assistindo aí, quiser, sei lá, recomendar, mandar para alguém, a Catarina vai publicar lá no canal do Hub, no YouTube, né? A gente vai subir esse vídeo, então, essa gravação no canal do YouTube, já vamos também anexar a apresentação e os nossos contatos, e aí a gente compartilha com todos vocês nas nossas redes, quem quiser compartilhar com mais pessoas. O Luiz acabou de mandar uma palavra em estoniano, então, para todo mundo saber, aí tá, obrigado. Então, muito obrigada, pessoal, pela disponibilidade de vocês. A conversa foi muito interessante. Aí tá, e até a próxima. Um abraço aí, obrigado aí para todos aí, obrigado.
Um abraço aí, agradeço. Bom trabalho. Um grande abraço. Bora viajar, obrigado pela bora presença viajar. de todos. Obrigada, Bora. vamos para a Estônia. Valeu, obrigado. Valeu, Tchau, um abração. tchau. Tchau, tchau.